Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor William aqui. Vamos começar a nossa aula agora a respeito do PRONAF, tá? O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É um programa bem importante, então eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Eu tenho muitas informações para passar mesmo, tá? Existem vários subprogramas do PRONAF. Eu não vou passar todos para vocês, né? Então tem o PRONAF Custeio, PRONAF Indústria. Isso não é importante para a gente. A gente tem que focar aqui nas definições gerais, quais são os objetivos desse programa, quais são os públicos-alvo desse programa, para que ele serve, né? Tudo isso eu vou passar aqui para vocês, tá? Primeiro de tudo, né? O PRONAF foi uma conquista aqui dos movimentos sociais de campo, foi instituído aqui pelo decreto de 1946, só que ele começou de fato a valer o PRONAF, realmente existia, antes era até outro nome, em 1996. E ele tem essa finalidade aqui: promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural, constituído pelos agricultores familiares. E aí eu quero que você, aí na sua apostila, circule essa palavra agricultor familiar, porque esse daqui é o ponto-chave do PRONAF. Quem que pode ter acesso a essa linha de crédito? Porque olha só como que funciona. Aqui nós temos o governo. Aí aqui nós temos determinados bancos, né? Como eu estou dando aula aqui a respeito do BNB, eu vou colocar aqui o BNB como exemplo. E aí o governo, ele vai ter uma parceria com esse banco, e esse banco aqui, ele vai conseguir dar crédito, que a gente chama de subsidiado, para os pequenos produtores rurais, tá? Vou colocar aqui agricultor familiar, vou colocar somente a F. Então, você tem como característica aqui esse empréstimo, que é uma linha de crédito, isso daqui, ó, crédito subsidiado. O que é um crédito subsidiado, pessoal? Vai no banco e vai solicitar um empréstimo lá, eu quero um CDC, quero um crédito pessoal, tal, você vai pagar, sei lá, no mínimo 14, 15% no ano lá, dependendo do empréstimo que você for fazer, né? Se for esses rápidos aí, geralmente a taxa de juros é mais alta. Se for financiamento de casa, alguma coisa, você vai pagar uns juros também, um e pouco ao mês, né? Depende do seu poder de barganha, negociação que você tem. O crédito subsidiado é aquele que geralmente é 3% ao ano, 4% ao ano, então a taxa de juros é muito baixa. Então isso daqui, ó, você já começa a pensar assim, beleza, então o governo tem essa parceria com esses bancos, né? Esses bancos públicos, tem banco privado também, o próprio BNDES, e aí ele consegue repassar esse crédito para o agricultor familiar. E aí, com isso, o agricultor ele consegue fazer o quê? Ó? Aumentar a sua capacidade produtiva. E aí você vai circular esta palavra também. Essa palavra também é chave, por quê? Porque se você dá crédito para alguém, você quer que aquela pessoa te pague. Só que para aquela pessoa te pagar, você tem que ter noção de que aquela pessoa vai conseguir investir o dinheiro, ela vai conseguir ter retorno financeiro para honrar com seu compromisso. Então, uma das coisas que o PRONAF sempre exige no detalhamento, né, quando a pessoa vai fazer o parecer técnico lá, para dizer o que ela realmente está querendo investir esse dinheiro, quais serão os custos, qual que vai ser o destino do dinheiro, aí ele tem que demonstrar que ele realmente vai conseguir pagar esse empréstimo depois. Olha, eu vou conseguir aumentar minha capacidade produtiva, tá? Sou plantador de cacau, vou conseguir produzir embalagem para o meu cacau, então vou pegar também o PRONAF Indústria, conseguir dar uma industrializada no meu produto, e aí eu vou conseguir aumentar a minha renda, ó, melhoria de renda, e também serve para geração de empregos. Então o PRONAF é uma linha de crédito, é isso que ele é, beleza? Características, né? Então, crédito subsidiado, muitas vezes você encontra lá taxas de 3% ao ano, 4% ao ano, né? 4,5% ao ano. Isso daqui, custo efetivo total do empréstimo. Só que aí, detalhe, para quem que vai poder ser esse PRONAF? Para quem que é voltado, né? Ele é voltado para aquele agricultor familiar, ó, presta atenção. Então, para aquela pessoa que mora numa propriedade rural, tá bom? Ela vive da agricultura familiar, a propriedade é registrada como pequena, então a pessoa ela pode morar perto ou morar nela, na própria propriedade, tá? Ela é registrada como pequena
e ela vive desse trabalho rural, tá? Então ela é a pessoa que executa e ela vive daquilo. Então você tem que ter esses requisitos para você conseguir solicitar o Pronaf. E claro, a maior parte da sua renda tem que vir dessa atividade, tá bom? Antigamente, como que você fazia? Então você ia lá, fazia esse documento DAP aqui, que era a declaração de aptidão aqui de agricultura familiar. Hoje em dia ele foi substituído, tá? Então, em 2022, ele foi substituído pelo CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Então, o primeiro passo é esse agricultor fazer o cadastro aqui, tá? Depois que ele faz esse cadastro, ele vai fazer o detalhamento técnico, que é justamente lá o que eu falei, como que vai ser a implementação, aonde que você vai colocar o seu dinheiro, né? Tudo esse detalhamento, quanto mais detalhado, melhor para você conseguir o crédito. E depois que você tiver com esse CAF todo bonitinho, o que você faz? Vai lá no banco, entrega lá para o banco para solicitar essa linha de crédito, tá bom? E esse CAF aqui, ele tem validade de 2 anos. Beleza, outras características que precisamos saber. Programa do governo, sob a supervisão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, então pode circular isso na apostila também, tá? Para que serve? Financiamento para custeio. Isso daqui é importante, tá? Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer uma plantação aqui de cacau, beleza. Só que você vai ter custos durante a produção, então você tem o financiamento também para custear aquela plantação que você está fazendo. O investimento seria para você ampliar, para você modernizar, tentar aumentar a sua capacidade produtiva. Só que não adianta você investir nessas coisas se você não consegue nem pagar o custo. Então tem financiamento para custeio e investimento, tá bom? Então ele serve para implantação, ampliação, modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou áreas comunitárias rurais próximas, visando a geração de renda e a melhora do uso da mão de obra familiar. Ok. Aí o público-alvo, então, é o agricultor familiar, tá? Então, classificado por grupos ou modalidades, não precisa saber isso daqui, né? Como funciona esse bônus de adimplência e tal. Fonte de recursos, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, tá? E isso daqui eu estou falando o quê? Especificamente do Banco do Nordeste. Então, o Banco do Nordeste, ele tem recursos provenientes do FNE, que eu ainda vou explicar para vocês, tem aula específica disso, e aí ele consegue dar esta linha de crédito ao Pronaf. Então, a maior parte dos recursos, tem os recursos próprios também e tal, mas ele vem aqui do FNE, tá bom? O que está escrito aqui que eu estou na frente? Grande parte dos recursos desse fundo são destinados ao Pronaf. Ok. E a execução do Pronaf é tanto por bancos públicos, privados, BNDES e cooperativas de crédito rural. Fechou. Aqui tem um monte de informação já para vocês a respeito desse programa. Aqui, pessoal, eu trouxe o Pronaf e eu dividi ele em dois. Eu coloquei aqui o microcrédito rural e a agricultura familiar. Por que eu coloquei isso? Porque a gente está falando do BNB, então tem que falar desses programas aqui do BNB. Tá bom? O BNB é o principal operador do Pronaf na região Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo, que é onde ele atua. Quando você dá o Pronaf para a agricultura familiar, ele é composto por clientes que têm operação de crédito de valor, aí anota isso daqui, superior a 20 mil, e são atendidos pelo gerente lá nas agências. Quando você fala de microcrédito rural, aí são clientes do agroamigo, tá? O que era esse agroamigo, Volta lá na aula anterior que eu falei de microcrédito, é um programa de microcrédito. O que era o microcrédito? É um empréstimo de baixo valor a pequenos empreendedores informais e microempresas. Neste caso, você tem aqui esse programa do Pronaf destinado ao microcrédito rural, que é composto por clientes desse agroamigo. E aí, quando você tem uma proposta de crédito de até R$20 mil, tá bom? Beleza, aí vem para cá o agroamigo, é um microcrédito orientado e acompanhado, ok? Lembra que eu falei para vocês que tem até a visita técnica lá do funcionário do banco, né? Geralmente uma pessoa com vivência, que conhece a comunidade, vai lá analisar a agricultura, aquele empreendimento daquela pessoa, vai analisar a terra, a documentação, tudo. E aí você tem o agroamigo crescer e o agroamigo mais. Quando a gente fala do grupo B do Pronaf, são aquelas pessoas com a renda menor, então renda bruta anual de até 23 mil, tá? 23 mil no ano.
E quando a gente fala do agroamigo mais, é aquelas pessoas que já entram no grupo variável do Pronaf com renda bruta anual de até 360 mil. E todos os demais agricultores são atendidos pelo gerente de relacionamento nas agências. Ok? O que é considerado, então, agricultor familiar, empreendedor familiar rural? Aquele que pratica atividades no meio rural, possui área de até 4 módulos fiscais, que é uma unidade de medida em hectares. William, tem que saber quantos quilômetros é o módulo fiscal. Que sentido tem uma prova de conhecimentos bancários de cobrar quantos quilômetros vai ter um hectare? Não faz sentido, entendeu? Então é só para você saber o que é considerado agricultor familiar. Mão de obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento, isso daqui é importantíssimo. Esses 2 pontos aqui, galera, escreve. Mão de obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento. William, eu sou agricultor familiar, mas 80% da minha renda vem do meu trabalho, que eu faço em outro lugar, não é da minha agricultura aqui. Vai conseguir o Pronaf? Não, tá? Gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família. Então, mais um ponto importante. Anota tudo isso daqui. Ok. Continuando. Quem que pode ser beneficiário também aqui do Pronaf? Silvicultores que cultivem florestas nativas, exóticas e que promovam manejo sustentável. E detalhe, pessoal, existe até preferência dada nesse Pronaf para aquelas pessoas que vão realizar investimentos, por exemplo, que visam reduzir a emissão de gases do efeito estufa, que visam reduzir poluição. Mulheres têm preferência também nessa linha de crédito e jovens, ok? Aquicultores que explorem reservatórios hídricos, extrativistas, né? Então, atividade artesanalmente no meio rural, excluído garimpeiro e faiscadores, pescadores que exerçam atividade ali de forma artesanal também, povos indígenas, integrantes aqui de comunidades de quilombolas rurais e demais povos e comunidades tradicionais. Também são alguns dos beneficiários. Aqui eu trouxe o Pronaf Agroindústria, por quê? Porque é um dos subprogramas mais importantes que tem no Pronaf. Quando a gente fala de agroindústria, você está querendo falar o quê? Você está querendo financiar investimento, inclusive em infraestrutura. Ou seja, você quer beneficiar, vamos supor, imagina o seguinte, tá aqui meu pedaço de terra, né? Eu sou lá o agricultor familiar, colocar um chapéu aqui, né? E um capim aqui, pronto. Ficou feio, vou tirar o capim. Tá bom, deixa só a pessoa só com chapéu. Tá lá a pessoa, ela é uma pessoa que está plantando lá o cacau. Só que daí ela tá precisando de um local aqui, um armazém. Ela tá precisando armazenar isso daqui. Então, o que ela precisa? Ela precisa do Pronaf, de um empréstimo aqui para ela conseguir comprar esse armazém. Então, ela vai estar investindo no quê? Infraestrutura, pessoal. Aí, depois desse armazém, ele precisa processar esse cacau. Aí, ele pode investir também aqui nessa parte, que seria a parte de indústria, né? Indústria, para você tentar fazer o processamento dele, a embalagem dele, tudo. E depois você tem que fazer o que ainda? Comercializar. Então, depois da indústria, tem que sair aqui, né? Tem que ir lá vender isso daqui. Então, coloca lá no caminhão e tal, e aí você vai vender. Então, esse objetivo aqui, propiciar o apoio financeiro para atividades que agreguem renda à produção e aos serviços desenvolvidos pelos agricultores familiares para financiar. E aí eu quero que vocês anotem. Beneficiamento, então beneficiar o próprio cacau seria a primeira fase. Armazenagem, que seria essa segunda que eu falei. Processamento, essa parte já da indústria, comercialização. Tá? O que financia o agroindústria? Pequenas e médias agroindústrias, isoladamente em forma de rede, a implantação de unidades centrais de apoio gerencial. O que vem a ser essa unidade? É um serviço que ele é prestado para controlar a qualidade ali do processamento, realizar marketing, distribuição, comercialização. Então, ampliar, recuperar, modernizar aqui as unidades agroindustriais, aquisição de equipamento, programas de informática, capital de giro associado, então limitado a 35% do financiamento. Então, capital de giro seria o quê? Aquele capital de curto prazo, aquele capital de custeio que você tem. Tecnologias de energia renovável, então a energia solar, biomassa, eólica, mini usinas de biocombustíveis e por aí vai.
Público, agricultores familiares, cooperativas e empreendimentos familiares rurais. Então, agroindústria, mesma coisa que eu falei lá do Pronaf, são aquelas características, só que neste caso é para você implementar pequenas e médias indústrias. Beleza, pessoal, então olha só, uma atualização ainda dentro desse vídeo aqui que é importante, tá? Aí no comecinho você já deve ter visto que bem aqui acima tava, ó, Programa do Governo sob a supervisão do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ok, só acrescenta aqui e agricultura familiar. Beleza? Então tinha ficado faltando ali no começo, eu já arrumei nesse mesmo vídeo. E detalhe, esses agricultores do grupo B do Pronaf, a renda bruta anual foi atualizada para até 40 mil reais, tá? Não somente 23. Esse foi no último plano Safra 2023-2024 que foi anunciado pelo governo federal. Então esse grupo B do Pronaf teve essa renda bruta atualizada. Beleza, eu vou mostrar para vocês diretamente ali no site do BNB que já consta também essa renda lá atualizada. Ó, essa notícia que foi publicada aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, né, que mostra que ó, o Pronaf B ou Agroamigo, que é esse microcrédito rural, ele teve a renda familiar anual aumentada de 23 para 40 mil, inclusive teve esse aumento de crédito aqui de 6 para 10, tá? Deixa eu até aumentar um pouco aqui para vocês conseguirem visualizar. E aí, né, se você acessar aqui o Agroamigo Crescer, que é esse que eu mostrei ali no material, já está aqui atualizado até 40 mil reais. Agroamigo Mais continua sendo esse valor de 360 mil reais. Beleza? Olha só, um ponto importante também, só para você ter uma certa noção geral, tá? Quando a gente fala de Pronaf, ele é dividido em grupos. Então você tem esse grupo A, você tem esse grupo B, tem esse grupo AC. Esse grupo A aqui, pessoal, ele é quando o objetivo dele, ó, é para financiar as atividades dos agricultores que estão assentados nesse Programa Nacional de Reforma Agrária e beneficiários nacional de crédito fundiário. Ok, né? Aqui tem o público também, quilombolas, indígenas e tal. E aí ele fala aqui o que financia. Quando você fala do Pronaf Grupo B, aí vem aqui os agricultores familiares, né? Agricultoras familiares também. E ele traz o mesmo objetivo, que eu já falei tudo para vocês na aula. E o Grupo AC, aqui ele também fala o público dele, agricultores familiares, só que ó, crédito de custeio isolado ou vinculado a agricultores familiares assentados pelo Programa também Nacional de Reforma Agrária ou Nacional de Crédito Fundiário, ok? Então tem também de fácil acesso, ó, fonte de recurso aqui, Secretaria de Tesouro Nacional, que seria o governo e o FNE, que eu passei para vocês, então nada de novidade. Só estou mostrando aqui direto no site para vocês terem uma noção. Tá bom? Então, olha só, Pronaf Grupo B, né? E isso daqui é até interessante a gente ver, porque daí você começa a entender que, quando eu falei lá do crédito subsidiado, né? Nós tivemos aqui a taxa de juros de agora 4% ao ano, tá? Então, é uma das novidades de redução. Não acredito que vai cair na sua prova pedindo para você saber que os juros é 4%, tá, pessoal? É só uma novidade para você. Mas além disso, você tem carência também para pagar esse empréstimo que você recebe. Então, se você entrar aqui no Pronaf Grupo B, ó, carência até 12 meses, né? Ou até 36 meses o total. Você tem esse bônus de adimplência. O que é adimplência? É um bônus por você pagar em dia suas contas. Tá bom? Então tá tudo detalhado aí, somente essas duas atualizações ali. Fechou, pessoal? O nome do ministério ali e os 40 mil de renda. Tudo ok. Até a próxima aula. Tchau, tchau.